meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação do YouTube, eu peço para que façam a sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Nesse vídeo teremos todos os relatos envolvendo o crematório aqui de Limeira, local onde eu trabalhei por algum tempo. Nessa sexta-feira 13, eu trago a primeira parte com os relatos do crematório aqui de Limeira. Eu trabalho nesse local em alguns dias da semana. Antes do Monumental ser inaugurado, naquele terreno foi uma empresa onde havia relatos onde aconteciam fatos estranhos. Foi um local onde teve muitos acidentes de trabalho. Uma empresa, um grupo funerário aqui de Limeira, adquiriu o terreno e construiu o Monumental. Ele foi inaugurado em setembro de 2019. Em 2020, um amigo meu me indicou para que eu fizesse bico de segurança durante as madrugadas. Lá eu conheci alguns funcionários. Eu trago para vocês histórias e relatos que aconteceram com eles. Alguns fatos aqui eu não vou poder detalhar e nem muitas imagens, pois esse local está funcionando e isso pode prejudicar o vídeo. Conversando com o administrador do local, eu fui autorizado a contar os fatos, mas alguns detalhes eu não trarei aqui no vídeo. Quando eu comecei a trabalhar no período noturno, eu entrava das 18 até as 6 da manhã. Era um turno de 12 horas. Eu comecei fazendo um dia por semana e esporadicamente eu fui aumentando os dias. Eu trabalhava em uma outra empresa e nas minhas folgas eu fazia as famosas FTs. Eu conheci a Dona Maria. A Dona Maria, na época que eu comecei a trabalhar, ela trabalhava no período da madrugada. A Dona Maria era como se fosse uma copeira do local. Eu e a Dona Maria começamos a ter uma amizade. Ela me contou relatos que aconteceram com ela. Esse é só um deles. Eu fiz um processo seletivo para trabalhar aqui no crematório. Tudo começou no início de 2019. Eu fiquei muito feliz. O salário que eu ganharia aqui, eu deixaria de fazer as minhas faxinas e as minhas diárias. Tudo foi acertado e eu comecei a trabalhar. Eu estranhei no começo. Você pode ser uma pessoa que tem a sua crença, a sua religião. Mas você, quando trabalha num local assim, sente essas energias. Foi em uma sexta-feira. Haveria uma cremação durante a madrugada. Seria cremado um casal. Os dois haviam sofrido um acidente de carro aqui na região e seriam cremados aqui no crematório. Eu iniciei meu turno às 8 horas da noite. Eu iria até às 6 da manhã. Eu comecei a limpar as salas, retirei a poeira, passei pano, limpei os móveis, tudo como eu fazia normalmente. No início, as portas principais ficavam abertas e um segurança ficava fazendo segurança na frente, evitando para que pessoas entrassem. Hoje os horários de velórios são diferentes daquela época. Eu fui caminhando pelo corredor central. Você passa por uma porta de vidro, caminha mais alguns metros e tem acesso ao fundo. Depois do fundo já tem acesso ao local do crematório. Era por volta de umas 9 horas, eu passei um cafezinho e fui levar para o rapaz que fazia a cremação na época. Eu passei por essa porta, passei pela segunda porta, entreguei um cafezinho a ele. Quando eu voltei e passei pela porta, eu senti um calafrio. Era como se algo estivesse gelando a minha espinha. Era algo que eu não tinha sentido. Foi um medo sem igual. Eu fui caminhando para a sala da copa, aonde eu fui lavar as louças que sobraram depois de eu ter feito o café. Eu estava na pia, lavando. Sabe como você sente a sensação que tem alguém atrás de você? Eu até comentei e falei o nome do segurança que trabalhava lá na época. Tudo bem? Quer um café? Quando eu me virei, não havia ninguém. Mas eu podia sentir uma presença, como se alguém estivesse atrás de mim. Eu comecei a me arrepiar ainda mais e fiquei pedindo para Deus para que eu não visse o que estivesse atrás de mim. Para que aquilo saísse, para que aquilo me deixasse em paz. Eu continuei lavando, terminei meus afazeres e saí pela sala. Peguei novamente esse corredor que daria acesso à frente do local. Eu pensei, eu vou lá fora conversar um pouco com o segurança para deixar isso para lá e esquecer o que aconteceu. E dei alguns passos. Quando eu estava na metade do corredor, eu decidi olhar para trás. Eu não sei por que eu fiz isso. Eu vi um homem. Ele tinha por volta de uns 2 metros de altura. Ele vestia roupas escuras. Pareciam roupas na cor marrom. Eu não vi a fisionomia dele, pois ele estava de cabeça baixa.
Mas era um homem muito alto. Ele estava ali, até meio corcunda. Parecia que ele estava me encarando. Eu voltei novamente a caminhar, comecei a acelerar e olhei para trás. Ele já estava um pouco à frente. Eu comecei a correr desesperada, gritando, chamando ajuda. O segurança do crematório logo saiu de onde estava e veio. Eu abracei ele e falei: tem um homem ali atrás, tem um homem ali atrás. Ele me olhou e falou: mas não tem ninguém ali, Dona Maria. Ele me levou até lá fora, sentamos em um banco que fica ali na frente e começamos a conversar. Eu contei que eu havia sentido sensações estranhas vindo do crematório. E depois, quando eu estava fazendo café na copa, senti como se alguém estivesse ali. Até pensei que era ele que foi no local tomar um café. E contei que saí e vi aquele homem alto. Ele então me disse: Dona Maria, como era esse homem? A senhora consegue descrever? Eu comecei a contar que era um homem com vestes marrons, que estava de cabeça baixa, muito alto. Ele ficou parado por alguns segundos. Ele me disse: olha, Dona Maria, eu não costumo fazer isso, mas como faltou funcionário da tarde, eu fui fazer a recolha do corpo junto com o pessoal da funerária. Eu fui de motorista fazendo um bico. Nós fomos buscar esse rapaz no IML de Rio Claro. Eu sei porque eu entrei lá no local e você tem que fazer toda a checagem do corpo antes de trazer para cá. Eu não quero assustar a senhora, mas o homem que nós fomos buscar, junto com o corpo da sua falecida esposa, era um homem tão alto, mas tão alto, que os pés dele saíam para fora do carrinho. Deu um trabalho para colocar esse homem dentro do carro funerário. Eu não sei se é coincidência, Dona Maria. Aquela noite eu não retornei mais para dentro do local. Eu passei dias trabalhando assustada. Eu conversei até com o meu chefe, que orientou que eu pudesse levar uma amiga. Então indiquei uma amiga para passar uns dias trabalhando comigo. Quem passa por ali sempre sente alguma coisa ou irá sentir. Quando eu iniciei o trabalho em 2020 lá no crematório, eu conheci o Seu João. O Seu João é segurança do crematório até hoje. Ele é um policial aposentado e faz bicos em alguns lugares à noite tomando conta. E esse é um dos relatos que ele me contou. Eu comecei a trabalhar no crematório pouco tempo depois da inauguração. Os funcionários já estavam quase todos contratados e trabalhando. Em alguns determinados finais de semana, lá ficava fechado. Você só abria no dia seguinte de manhã. Eu entrava às 18 horas e saía às 6 da manhã. Assim, eu ficava sozinho durante a noite toda. Eu já estava trabalhando há algumas semanas e nada de anormal havia acontecido. E foi num desses finais de semana que eu fiquei sozinho trabalhando. Eu me lembro de iniciar a ronda por volta de umas 18h30. Chequei todo o local, fechei tudo que deveria ter sido fechado. Antes do rapaz da cremação ir embora, umas 8h20 ele foi falar comigo, dizendo que havia deixado tudo organizado para voltar na segunda-feira, visto que isso era uma sexta-feira à noite. Acompanhei ele até a saída e voltei para dentro do estabelecimento. Eu fui fazer a minha ceia noturna por volta de umas 22 horas. Fui na copa, fiz a minha refeição tranquilamente, fiquei vendo um pouco de celular e voltei a fazer as minhas rondas. Só que algo chamou a minha atenção. Lá, ainda existem até hoje certos setores que têm sensores. Um sensor disparou, e assim a empresa de segurança que faz o monitoramento ligou no meu celular. Eles me informaram que havia movimento no setor da cremação. Eu fui conversando com a moça da empresa de segurança. Fui caminhando, passando pelos corredores e fui lá no fundo no setor da cremação. Entrei, olhei as salas, tem os vidros que separam os locais. Olhei pelos vidros e nada. Poderia ser alguma falha técnica ou algo desse tipo. Ela encerrou a ligação e eu fiquei caminhando lá. Eu fiz a verificação, voltei novamente, fechei a porta do crematório e voltei para as salas. Para passar o tempo, eu comecei a checar sala por sala. Eu fui em uma, fui em outra. Quando eu entrei na terceira sala, eu senti uma coisa diferente. Sabe aquela sensação quando você está num local quente e você entra numa sala com ar-condicionado?
Foi como se aquele gelo do ar-condicionado viesse no meu rosto. Eu estranhei, mas eu não levei a sério. Saí da sala e fui checando as outras, quando novamente recebo a ligação da moça da central da segurança. Novamente o sensor do crematório havia sido disparado. Eu fui até o local e em 5 minutos o meu chefe da segurança ligou dizendo que a empresa de segurança de monitoramento havia entrado em contato com ele, pois havia disparado o alarme por 3 vezes. A primeira vez, depois a segunda. Na terceira vez que disparou, ela ligou novamente me informando. Então eu fui rápido até o local. Eu fui iluminando com a lanterna, local por local. Só que quando eu iluminei a terceira sala à esquerda, eu vi. Era como se fosse uma mulher. Ela estava de costas, encostada na parede, próximo a um armário, aqueles armários de metal. Eu gelei o meu corpo dos pés à cabeça. Como aquela mulher entrou ali? Na hora já veio na minha mente. É assombração. Eu dei várias batidas no vidro para ver se ela se movimentava. E o duro, eu tinha que entrar na sala. O monitoramento estava me copiando. Então eu peguei minhas chaves, abri a porta e entrei. Ela continuava parada lá. E logo falei: senhora, o que a senhora está fazendo aqui? Se agora há pouco eu estava aqui, a senhora não estava. Ela continuou de costas. Eu levantei as minhas mãos e clamei: seja quem for o que for, vá embora daqui porque você não é bem-vindo aqui. Vá embora em nome de Jesus Cristo. Ela foi vindo de costas na minha direção. Eu fui caminhando para trás, recuando. Quando ela virou na minha direção, olha, foi a coisa mais horrível que eu vi na minha vida. Aquela mulher, ela tinha uma feição toda torta. Eu me ajoelhei e comecei a orar, a clamar a Deus. Ela ficou parada ali durante um bom tempo olhando para mim, sem se movimentar. Eu ajoelhado orando, pedindo a Deus para que ela fosse embora. Ela foi recuando de costas, novamente na direção do armário. Quando ela chegou próxima da parede, ela desapareceu. Mas ela era uma mulher muito feia. É algo muito assustador. Era uma coisa horrenda. Logo, o meu chefe da segurança chegou com mais 2 colaboradores. Eu contei o que aconteceu. Ele também se assustou, pois ele disse que a moça do monitoramento estava copiando tudo o que estava acontecendo. Ela ligou dizendo que eu estava ajoelhado e tinha medo que alguém estivesse ali comigo, me rendendo. Eu não abandonei o trabalho. Eu não sou uma pessoa que faz esse tipo de coisa, mas eu tentei me preparar mais espiritualmente. E no outro dia, já foi indicado a contratação de um outro segurança. Esse segurança que é o Feliciano, que conta os relatos para vocês no canal. Em breve eu trarei outros relatos que aconteceram naquele local. Mas eu digo, em locais, crematórios, IML, hospitais, cemitério, sempre vai ter acontecimentos sobrenaturais. E um dia pode acontecer com algum de vocês. Muito obrigado. Abraço a todos os inscritos do canal do Feliciano. Nesse vídeo, teremos a segunda parte com os relatos do crematório aqui de Limeira. Esse é o segundo relato da Dona Maria, lá do crematório. A Dona Maria me contou que uma certa noite, ela iniciou o turno novamente por volta de umas 20 horas. Eu iniciei meu turno tranquilamente naquela noite. Estava tudo bem, eu já estava acompanhada da minha amiga. Nesse turno, o crematório funcionou até umas 20 horas. Teve 2 cremações, já estava vazio o local, já por volta de umas 2 horas da manhã. Ninguém mais estava lá, somente o segurança que tomava conta da frente do crematório. E eu comecei a fazer o meu horário de janta. Eu nunca fui de deixar nada sujo em cima da pia. Quando eu terminava minhas refeições, desde pequena minha mãe sempre falava que eu deveria deixar tudo arrumado e limpinho antes de ir dormir. E eu fazia isso lá no trabalho também. Logo depois que eu terminava minha refeição, eu deixava tudo arrumadinho, tudo lavadinho e secando. Nesse dia foi uma correria, pois eu não lembro muito bem o que aconteceu, mas teve um vazamento, e nós ficamos atentas para que a água não se espalhasse pelo estabelecimento. Então eu fui,
fiz o horário tranquilamente, como eu disse, mas na hora de lavar a louça, eu deixei as louças sujas na pia. Já era depois de umas 3 horas, eu decidi então ir tomar um cafezinho. Só que eu estranhei que não havia mais ninguém ali, somente eu e minha amiga, como eu disse, e o segurança estava lá fora, em seu carro. Assim que eu cheguei próxima à copa, quando eu cheguei na porta, é aquelas portas que tem um vidro bem no meio, eu vi que tinha 2 pessoas lá na cozinha. Eu estranhei e pensei, mas quem será que está na copa por essas horas? Será que algum dono veio? Outra pessoa veio? Encanadores vieram para ver o vazamento? Eu não pensei muito e entrei lá na copa. Quando eu entrei, antes de eu acender a luz que ficava próxima à porta, eu notei que havia 2 pessoas que estavam revirando as louças, mexendo, comendo toda aquela sujeira que eu havia deixado dos meus pratos e do prato da minha amiga. Eu fiquei ali um tempo paralisada, vendo aquelas sombras, comendo aqueles restos. Sabe quando você vê na rua alguém revirando lixo? Parecia aquilo. Então eu acendi as luzes, e para o meu susto, assim que eu acendi as luzes, aquilo sumiu. Não havia ninguém ali, não tinha mais 2 pessoas comendo, estava apenas a pia parada e as louças estavam realmente reviradas. Eu saí correndo desesperada e novamente fui lá na frente do crematório e contei para o segurança o que havia acontecido. A minha amiga logo chegou e eu contei para ela também o que havia passado. É o que eu digo, desde pequeno eu sempre aprendi que não deixamos ali, por quê? Dizem que certos espíritos, quando veem aquelas sujeiras nas louças, eles vêm comer aquilo. Eles acreditam que aquilo ali é alimentação para eles. Por isso devemos ter cuidado com louças ou com a casa suja. Essa minha amiga que trabalhou comigo no crematório se chama Elizabeth. Ela trabalhou aproximadamente por 2 anos junto comigo, até que ela mudou de emprego, pois ela recebeu uma proposta melhor de trabalho e ela trabalharia de dia para ganhar o mesmo valor que ela ganhava trabalhando à noite no crematório. Faz 1 ano que ela já não trabalha mais comigo. Em uma certa noite, eu não pude ir trabalhar. Eu tive que ficar acompanhando a minha irmã que estava internada no hospital. A Elizabeth trabalhou sozinha naquele turno, mas ela não estava tão sozinha assim, pois o segurança estava lá no pátio e o funcionário lá do crematório estava organizando tudo para uma cremação. Ela disse que iniciou seu turno às 20 horas tranquilamente, fez tudo o que deveria ter feito até a meia-noite e depois só foi organizar as salas que eram mais fácil. Ela poderia fazer devagar e sem pressa. Ela foi na sala 1, fez a limpeza normalmente, assim como na sala 2 e a sala 3. Quando ela entrou na 4ª sala de velório, ela disse que estranhou que as coisas dentro da sala estavam todas jogadas no chão. Era muito difícil, pois assim que terminava, ou eles deixavam do jeito que estava, ou deixavam o máximo possível mais organizado. Assim, no outro dia, quando eles viessem montar para outro velório, era mais fácil. Ela entrou na sala, ligou as luzes, fez a limpeza dos vidros, dos móveis, levantou aquelas coisas que estavam jogadas no chão. Quando ela saiu da sala e apagou a luz, ela levou um susto. Ela olhou e disse que viu no canto da sala, lá no escuro, um homem agachado. Ele estava agachado de cabeça baixa. Ela disse que ficou paralisada e escutava aquele homem que murmurava e chorava. Ela não entendia o que ele estava falando, mas ele falava umas coisas e chorava, como alguém que estava em muita dor. Ela ficou ali, em pânico, com o coração batendo forte e vendo aquele homem. De repente, ele levantou a cabeça e olhou em sua direção. Ela só via aquela silhueta negra. Ela deixou tudo para trás, caiu balde, caiu vassoura, caiu tudo e saiu correndo. E foi lá avisar o segurança. O segurança veio correndo, entrou dentro da sala, mas não viu nada. Olhou todo o estabelecimento e nada. Ele checou todo o monitoramento e disse que nada aconteceu. Ela ficou ali em pânico, lá fora. Ela não quis trabalhar mais naquela noite. Até que o nosso chefe dispensou para que ela fosse para a casa dela.
Já no outro dia que ela teria que trabalhar, ela me ligou contando tudo o que aconteceu. Eu incentivei que deveríamos ir trabalhar sim, que eu ficaria com ela naquele dia. Já no outro dia, assim que começamos o turno, às 20 horas, o nosso chefe estava esperando. Ele quis conversar com ela, juntamente comigo. Ele chamou e nos contou que eles estavam quebrando a cabeça para entender. Quando o pessoal chegou da empresa e foram montar o velório, aquela sala estava toda revirada, mas os profissionais haviam deixado a sala como estava, sem bagunça, sem nada jogado no chão. E estava realmente uma bagunça tremenda. Eu fui lá na sala ver. Ele puxou no monitoramento e em nenhum momento viu ninguém entrando ali. Ou seja, depois que a Elizabeth arrumou a sala e saiu do local, novamente seja o que for, bagunçou tudo e deixou do jeito que estava antes. Deu para ver pelas imagens da câmera, caiu uma peça de iluminação, um vaso foi jogado no chão, pouco a pouco foi se formando uma bagunça tremenda. Aquela sala ficou fechada durante muito tempo. Só há pouco tempo ela foi reaberta novamente, pois era comum alguém dizer que sentia uma sensação ruim lá dentro quando entrava no local, ou que sempre, no outro dia, alguma coisa parecia fora do lugar, ou jogada ou bagunçada. Até hoje, quando eu converso com esse chefe, ele diz que não entendeu nada do que aconteceu e que não duvidava de tudo que a Elizabeth contou. Até hoje fica a dúvida na cabeça: o que será que realmente aconteceu ali? Quem será que era aquela pessoa que estava ali? E será que aquela pessoa se libertou? Por isso, todas as noites eu faço uma oração antes de trabalhar para que todas as almas ali descansem em paz. E nós estamos trabalhando ali porque precisamos e não queremos ofender ninguém que esteja ali, pois é um lugar de despedida, assim como cemitérios, hospitais e outros locais. Nesse terceiro vídeo, com os relatos do crematório, eu trago relatos de um profissional muito importante na cremação. Eu vou me identificar aqui para vocês apenas como Oliveira. Eu prefiro manter em sigilo o meu primeiro nome, pois eu sou funcionário do local. Muitas coisas aconteceram comigo antes de trabalhar aqui no crematório de Limeira, visto que desde jovem eu fui agente funerário e acabei fazendo especificações. Então me identifiquei muito com o cargo de operador de forno. Eu sou responsável por fazer as cremações aqui do crematório. Eu trabalhava em Hortolândia até 2018, quando recebi uma proposta de trabalho irrecusável aqui dos donos do memorial, o crematório aqui de Limeira. Eu me mudei para a cidade de Limeira, mas nessa proposta de trabalho eu teria mais tempo para ficar com a minha família. Eu ajudei na montagem e na escolha de todos os equipamentos para a montagem do forno e dos processos do crematório. Por eu ter passado por muita coisa sobrenatural, eu vou deixar em off por enquanto e trarei relatos que aconteceram aqui no crematório. Já havia se passado mais ou menos uns 2 meses que o crematório havia sido inaugurado, visto que foi inaugurado em 2019. Havia sido contratado um rapaz para me ajudar na cremação. Ele hoje já não é mais funcionário do crematório. Nós fizemos uma cremação em uma quinta-feira, finalizado por volta de umas 18 horas. Ele havia ido embora, pois ele estava fazendo faculdade e não poderia perder aula, e fiquei sozinho no local. Nós havíamos feito a cremação de uma senhora de aproximadamente uns 70 anos, vinda de Rio Claro, aqui próximo a Limeira. Eu havia finalizado o meu último trabalho do dia. Eu fui até o armário para recolher os meus pertences. Eu abri a porta do armário e tive uma sensação estranha. Sabe quando você sente que tem alguém atrás de você? Então eu virei um pouco a minha cabeça para o lado esquerdo e vi que havia alguém atrás de mim. Eu fui me virando devagar e eu vi. Eu sei que vocês não irão acreditar, mas aquela senhora que eu havia cremado há pouco tempo estava parada atrás de mim. Ela estava com uma fisionomia muito triste. Eu fiquei por um tempo parado e comecei a orar em meu pensamento, fazendo uma oração
ela continuava com um olhar muito triste. Eu pedi em oração que ela fosse liberta, que seguisse o seu caminho, que ali não era o lugar dela. Até que essa senhora, do nada, ela mudou sua fisionomia, começou a rir, começou a ficar com os olhos escuros. Foi aí que eu entendi que não era aquela senhora que estava ali. Eu usei o nome de Jesus e pedi para que aquilo fosse embora dali. Ela deu um grito assustador e saiu correndo para o corredor na direção do local da cremação. Eu fui correndo atrás dela e quando cheguei na porta, a porta estava fechada. Em pouco tempo depois, não se passou nem uma semana. Finalizamos um trabalho de cremação em um domingo. Fizemos a cremação de uma jovem que havia sofrido um acidente de carro na região. Era uma urgência para um funeral na segunda-feira de manhã. Fizemos todo o trabalho da madrugada de domingo para segunda-feira. Nesse dia, o rapaz que trabalhava comigo ficou até o final do processo. Foi quando algo nos chamou a atenção. A mesa da sala ao lado começou a fazer um barulho como se estivesse sendo arrastada. O meu ajudante já ficou todo assustado. Eu também fiquei bem assustado, mas eu tinha que ir ver o que estava acontecendo. Pedi para que ele ficasse ali e terminasse tudo o que deveria ser feito. Eu saí da sala da cremação, eu retirei todos os equipamentos de segurança, deixei em um canto perto da porta e saí. Eu fui para essa sala e vi que estava escura. Ela tinha um vidro lateral, tipo um blindex, e a porta também era de vidro. Eu abri a porta, eu coloquei a chave na fechadura, abri a porta e entrei. No local não estava fazendo nenhum tipo de barulho, mas no chão havia marcas como se alguém houvesse arrastado aquela mesa. Mas como se a porta estava fechada? Eu saí rápido dali, fechei a porta e retornei para a sala de cremação. Quando eu entrei na sala de cremação, ouvimos novamente um barulho, como se algo tivesse sido jogado com muita força no chão. Foi então que meu ajudante falou: Oliveira, dessa vez eu vou junto com o senhor, eu não vou ficar aqui sozinho. Só que quando chegamos lá, eu havia deixado a luz acesa, visto que da primeira vez estava apagada. A mesa e a cadeira estavam jogadas no chão, como se alguém tivesse virado aquilo com muita força. O meu ajudante, na hora, começou a ficar muito nervoso e começou até a chorar de medo. Foi a primeira vez que ele teve um contato com algo sobrenatural. Então decidimos ir embora. Fechamos a sala de cremação e guardamos nossos objetos em um armário que ficava ao lado. Fomos embora e só retornamos na segunda-feira, depois do almoço. Foi quando o dono do estabelecimento conversou comigo e depois chamou o rapaz para conversar em particular também. Em conversa com o segurança noturno, ele disse que a sala ficou fechada e que ele não foi fazer ronda naquela noite, visto que ele estava sozinho e sem o outro segurança que havia folgado. O dono do crematório também já trabalhou muito tempo nessa área e ele sabe que acontecem essas coisas. Foi a partir daí que o meu ajudante nunca mais foi o mesmo. Ele sempre se assustava com facilidade. Esse último caso aconteceu ainda em 2019. Estava marcada uma cremação durante a madrugada. Eu fui ajudado por um dos agentes funerários que trabalhava na funerária, pois o meu ajudante estava afastado. Durante aquela madrugada, era por volta de umas 2 horas da manhã. O crematório estava fechado, apenas o segurança e a senhora da copa, Dona Maria, estava trabalhando junto com a outra moça que trabalhava no local. Só que algo estranho começou a acontecer. Quando nós fomos tomar café na copa e estávamos voltando, eu e o agente funerário, nós dois ouvimos gritos vindo dentro da sala de cremação. Eram gritos histéricos de uma mulher. Corremos até o lugar e abrimos a porta. Assim que eu acendi a luz, não havia nada lá. Mas novamente eu senti aquela sensação ruim, como se algo estivesse errado.
e novamente ouvimos um grito, dessa vez no corredor. Eu saí lá fora e não vi ninguém. O agente funerário não se assustava facilmente. E novamente escutamos os barulhos, só que dessa vez era dentro da sala de cremação. Era como se uma mulher estivesse gritando próximo a nós, mas nós não víamos nada. Olha, foi uma sensação totalmente estranha. Eu já havia presenciado algumas coisas. Eu fui até tocado em uma vez por algo sobrenatural, que eu não sei dizer o que era. Mas aquele grito que aquela mulher deu próximo de nós foi um grito como se ela estivesse sendo atacada. Então, tanto eu quanto o agente funerário começamos a fazer orações, cada um na sua doutrina, cada um do seu jeito. Quando nós começamos a orar, mais ou menos uns 30 minutos orando, e ouvindo aqueles gritos como se alguém estivesse andando dentro do local, mas não havia ninguém ali. Só quem passa por isso sabe dizer o que é. Até que em certo momento do nada, ficou um silêncio total. Eu ouvi apenas o barulho do forno em funcionamento. Peguei o meu celular e liguei para o segurança. Ele ficou na frente da porta por algum tempo, até que terminamos tudo o que deveria ser feito. Quando nós saímos da sala, ele nos falou: eu realmente não vi nada, mas eu estou sentindo um calafrio tão grande aqui, tenho certeza que deve ter algo sobrenatural aqui. Ele nos acompanhou até os armários, retiramos as nossas coisas e fomos embora. Foi aí que o segurança contou que aquela noite foi uma noite terrível. Ele ouviu barulhos dentro daquele local o tempo todo, até por volta de umas 6 horas da manhã. Dizer o que é, eu não sei dizer, mas esses relatos são muito assustadores. Você sente algo, como se algo estivesse próximo de você, e você sente às vezes como se alguém quisesse tocá-lo e não pudesse tocar. Isso foram apenas alguns relatos que aconteceram comigo ao longo da minha vida e no crematório de Limeira. Em breve eu mandarei mais relatos para o Feliciano. Assim eu digo para vocês inscritos do canal: quem trabalha nessa área, que é ligada à despedida de alguém, não importa se a pessoa foi boa ou ruim, não importa se você acredita ou não, uma hora ou outra você pode ouvir, você pode sentir algo sobrenatural. Abraços a todos e ao Feliciano, eu agradeço por compartilhar os relatos do crematório de nós funcionários do local aqui em seu canal. Muito obrigado aos amigos que compartilharam seus relatos nesse vídeo. Eu trabalhei por algum tempo nesse local, mas como eu mudei o turno de trabalho, eu não pude mais comparecer aos turnos da noite. Mas eu ainda lembro cada relato contado pelo pessoal que trabalha lá no crematório. Eu gostaria também de agradecer a cada um de vocês, meus amigos, que está sempre aqui acompanhando o canal, deixando o like, comentando, compartilhando, para ajudar ao canal. E Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias, seus amigos e também quem está chegando hoje aqui no canal. Muito obrigado, um ótimo final de semana, até o próximo vídeo.